Fala turma, tudo bom? Meu nome é Vinícius Ventura, eu sou um dos 4 instrutores aqui do IA20X e a ideia é que nesse vídeo a gente consiga estar construindo uma aplicação web do zero usando 100% o Cloud Code como nossa ferramenta para construir o código, para pensar pela gente e tudo mais. Claro, quando eu digo pensar pela gente é a nível de código. Hoje, mais do que nunca, é uma realidade que a inteligência artificial está presente no dia a dia de todo mundo e não é diferente para a gente que está na área de tecnologia. Para a gente construir soluções eficientes e soluções que são entregadas de forma rápida e com qualidade, a gente tem que saber usar a inteligência artificial ao nosso favor. Então a ideia é justamente isso, a gente vai estar construindo uma aplicação de agendamento bem simples, né? Claro, já está tudo já bem pré-definido. Eu pensei, foi uma ideia a mais simples possível. O repositório que vocês podem estar acessando anexado que é público, já tem tudo que você deve seguir, inclusive todo o projeto já feito, se você simplesmente só quiser rodar na sua máquina, por exemplo. Mas a ideia é que a gente vai fazendo aqui do zero para você ver como é fácil, como a gente consegue ter certas estratégias quando a gente tem uma visão dominando a tecnologia, dominando o produto, que pode estar auxiliando sim a nossa construção, a nossa entrega e melhorando a nossa eficiência como um todo, certo? Então, como eu disse, vamos ter esses dois arquivos aqui, o CloudMD e o readme.md. Eu não vou entrar em detalhes hoje sobre o que o CloudMD nem nada muito técnico, porque isso daí já é uma ideia do nosso curso como um todo, a gente se aprofundar nisso. Mas, resumidamente, o CloudMD seria mais ou menos um script onde o nosso agente, né? Nesse caso eu estou usando o Cloud, mas você poderia estar usando o Codex ou qualquer outro, vai estar analisando aquele arquivo, né, Markdown, e vai estar entendendo qual que é a regra do negócio, quais são as tecnologias usadas, tudo por trás, certo? Eu já separei aqui esse prompt de abertura, a ideia é justamente a gente estar fazendo aqui do zero. Eu criei uma pasta normal, cliquei no botão direito, nova pasta, nomeei o nome do projeto, coloquei Book for Me, e aqui eu posso clicar com o botão direito e abrir no terminal. Estou usando o Windows, certo? E é o sistema operacional mais comum que creio que você tem aí na sua casa, certo? Em primeira instância, como eu já separei, a gente vai estar já vai estar colocando para ele um prompt, certo? Que é justamente o prompt que eu coloquei no README. A gente vai enviar para o cloud desse jeito aqui. Perceba que já é um prompt já bem construído. Então, olha aí, ele já fez a interpretação de todo o prompt inicial que eu já reservei para a gente. Ele também falou um pouco sobre o problema da reserva dupla. Ele detalhou a questão das stacks, tudo mesmo. E ele já fez aqui uma pergunta para a gente. Eu acho muito interessante essa abordagem, é a que eu prefiro e uso no meu dia a dia, que é toda vez que eu vou fazer uma funcionalidade nova ou resolver algum bug, é justamente primeiro explicar o que que é, depois, em seguida, ele perguntar pra gente. Dessa forma, faz com que nós dois, eu e a inteligência artificial, estejamos por dentro da nossa aplicação, por dentro da regra do negócio como um todo, da construção ou da solução dos problemas, certo? É, eu vou estar falando para ele aqui, olha só, crie uma pasta apps com API web e já deixe configurado ambas as stacks. Vou botar aqui front e back. Por hora, irei configurar, não, criar o banco de dados. Iremos rodar localmente mesmo. Beleza. Eu não vou estar ensinando essa parte de configuração do Postgres ou, enfim, a criação do banco de dados. Olha só, ele já pediu para a gente colocar um comando aqui, para ele colocar um comando. Ele pediu aqui para a gente ver, para ele ver a versão do Node atual. Eu não vou me estressar com isso, eu vou permitir ele fazer esses comandos sem me perguntar nada, né? E como eu estava dizendo, não faz parte do escopo dessa aula eu ensinar banco de dados, ensinar a criação do banco de dados, configuração, qual que é a diferença de um banco de dados relacional para um não relacional. A gente simplesmente só vai estar utilizando aqui e criando o banco de dados para a nossa realidade. Se você pedir, inclusive, para a IA fazer, ele faz para a gente, tá? Aqui mais um comando, ele está querendo criar os diretórios e eu vou permitir que ele tenha acesso ao nosso repositório como um todo para ele não ficar perguntando sempre as coisas. Mais um, olha só.
um comando para criação da API, ó, do nosso back-end com Nest.js. Também vou permitir, para ele não ficar perguntando o tempo todo. É interessante que você ao menos saiba o que ele está querendo fazer. Então aqui, ó, aqui ele está fazendo a mesma coisa, só que para o front-end ele vai estar criando aqui um app em Next.js, com TypeScript, Wind.js, Lint, tal, tal, tal. Tá permitido, tá liberado. Então vamos lá, eu vou estar criando aqui o banco de dados pra gente. Postgres. Postgres. Pronto. Então, create database book for me. Beleza, o banco de dados foi criado. Vamos ver se ele realmente foi criado. Book for me, não conecte aqui nele. Perfeito. Foi criado. Eu não vou estar utilizando um outro terminal para ficar vendo meu banco de dados. Então, para isso que existe o Debeaver. Tem outros também. Mas, enfim, vou estar fazendo a conexão aqui com o nosso banco que a gente acabou de criar. O banco que a gente criou, o nome dele é Book for Me. E a senha é Postgres para mim, né? Eu configurei desse jeito. Obviamente, isso aqui é um ambiente de desenvolvimento, então não tem problema você saber a minha senha. Eita, eu nem testei a conexão, né? Mas, enfim. Tá conectado. Dá um... Por enquanto a gente tem tabela, né? Então não tem nem como a gente dar um select. Mas tá aqui, tá criado. O nosso banco de dados está devidamente conectado. Vamos voltar aqui ao nosso terminal do Cloud Code. Vamos estar junto com ele aqui. É interessante vocês, inclusive, verem a pasta, né? Que ele está fazendo. O que ele está fazendo, propriamente, na verdade. Vou colocar aqui. Open folder. Book for me. Selecionar a pasta. Perfeito. Ele já fez mais uma pergunta pra gente. Ele quer permissões de acessar o ponto .git. Eu vou permitir também. Então, olha só. Enquanto eu estava lá criando o nosso banco, ele já criou exatamente o que eu pedi para ele. Uma pasta apps com API e web. E aqui dentro ele já está configurado, né, vamos dizer assim, já está instalado o Next.js e o Nest.js, certo? Para ambos os repositórios, no nosso mono repositório. Eu dei um corte aqui no vídeo porque agora ele está efetivamente mexendo na estrutura do nosso projeto, não mais na estrutura do nosso projeto, na verdade, e sim nos arquivos. Ele está criando arquivos, ele está alterando o design, o front, ele já criou o nosso esquema, né, que é o nosso arquivo aí que cria as tabelas do nosso banco de dados, índices, tudo mais. Ele já criou, olha só, muitas coisas em questão de minutos, né? Então, como eu havia dito lá no início, é uma ferramenta muito eficiente, principalmente se você souber usar. Em 7 minutos, uma pessoa não consegue fazer isso nessa rapidez, beleza? Uma coisa que eu quero adicionar aqui é que é muito importante que vocês dominem o básico. Eu não quis, nesse vídeo, não faz parte desse vídeo, eu falar sobre banco de dados, eu falar sobre concorrência, paralelismo, segurança, todos esses conceitos assim, que são conceitos básicos, porém não cabem nesse vídeo. E aí, se você tiver interesse, eu convido vocês a fazerem parte aí do IA20X. Eu tenho certeza que você vai ter o seu dinheiro muito bem investido. Você vai estar tendo uma troca de ideia muito boa com 4 profissionais na área, novos, jovens que entendem muito bem a cabeça de todo mundo aí que tá talvez aí se interessando pela área agora, ou que tá fazendo transição de carreira, que tá achando que tá atrasado, ou que será que eu começo ou não, ou até mesmo você que já tem certa base e tá justamente procurando um curso direto ao ponto, sem papo de coach, uma coisa mais direto ao ponto mesmo, né? Com pessoas que vão entender o seu problema e o mais importante, pessoas jovens, tá? E é isso, venha fazer parte do IA20X, que eu tenho certeza que você vai ganhar muito com isso, beleza? Então, eu vou permitir aqui, vou cortar o vídeo para que ele continue fazendo o que ele tem que fazer, e quando ele fizer a próxima pergunta, eu volto aqui com vocês para a gente já continuar a construir a nossa aplicação, perfeito? Então, olha aí, ele fez um resumo do que ele fez, olha que interessante, muito legal. Ele basicamente aí fala tudo que ele fez, ó, ele fez o esquema do Prisma, tudo, 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 e aqui ele fala os próximos passos que a gente tem que fazer. Eu vou estar aqui entrando em Apps, vou estar entrando aqui em API, porque ele fala pra gente rodar alguns comandos do Prisma. O Prisma é uma ORM. Deixa eu só garantir que tá tudo instalado.
ORM já é mais um dos conceitos, dos milhares de conceitos que a gente usa na área de tecnologia. Bem básico também, que eu não vou estar entrando em tantos detalhes, mas basicamente é o que comunica a nossa API, o nosso back-end com o nosso banco de dados, beleza? Ele pediu pra gente rodar esse comando aqui. Vamos rodar. Esse comando aqui, ó, ele criou um migration.sql. Agora, isso significa que nosso banco vai ter tabelas para a gente estar acessando, beleza? Deixa eu dar um refresh aqui. Então, para vocês verem também, aqui ó, dentro da API tem essa pasta Prisma, tem schema.migration. Ele não criou um map, né, para a gente nomear as nossas tabelas do jeito correto. Eu vou pedir para ele fazer isso aqui rapidinho, para ver se ele realmente criou corretamente. Banco de dados, build for me, esquemas, public, tabelas. Agora a gente consegue, tô dando um selectzinho aqui. Olha aí, booking. É booking. Bookings. Olha aí, a gente tá conseguindo ver o que é que tem na nossa tabela, beleza? Certo, beleza. Com tudo configurado, com o nosso time configurado, com o nosso banco de dados devidamente configurado e conectado com a nossa API, ele pediu aqui para a gente subir a API em terminais separados. Vamos usar direto aqui o VS Code. A gente tem esses dois terminaizinhos aqui. Dá pra gente colocar um do lado do outro. Fica até melhor. Pronto. Então, cd.cd web, né? Opa, web. Beleza. Então aqui pra gente rodar, ele já coloca aqui os comandos, olha só. Na API é npm run start dev. E aqui é o npm run dev. Beleza? Deu algum problema aqui na API. Dado que a gente tem uma inteligência artificial tão poderosa, a gente pode simplesmente copiar esse log aqui e colar aqui no cloud e explicando o que é que aconteceu, deu erro, tal. E olha só, ele já explicou, era algum problema aparentemente com o Prisma, que é o nosso ORM, né? Teoricamente ele já corrigiu. Bora dar uma olhada para ver se a gente consegue estar acessando aí o a nossa API. Já deu certo, beleza. Beleza, subiu. Qual a próxima etapa? Vamos perguntar aqui para ele, para a gente ver onde nós estamos no nosso plano de ação, certo? Ele já respondeu aqui qual será a nossa próxima etapa. E vamos lá. Seria rodar a primeira migration. A gente já fez isso. Segundo, uma seed. Muito interessante isso aqui. O que é uma seed? É uma boa prática que a gente usa. É um arquivo, um script que a gente simplesmente popula com dados falsos dentro do banco de dados para a gente fazer um teste. Então, ó, já rodei. Pode seguir para o seed, por favor. Tem que ser educado, né? Evitar aí a revolução das máquinas, a gente ser caçado. Beleza, ele já criou aqui o seed, demorou um pouquinho. Então, em tese, ele já cadastrou alguns dados aí pra gente no nosso banco de dados. Ou ainda, na verdade, aqui, ele mandou o comando pra gente rodar. Tá rodando então, né? Pronto, foi criado aí alguns dados no nosso banco. Ele já estava falando pra gente ir para a próxima etapa, que seria a questão dos services, endpoints, etc. Eu vou pedir para ele seguir para fazer os três realmente de uma vez e para eles serem testáveis, em vez de a gente usar um client HTTP, como em Postman ou Insomnia, diretamente pela plataforma. Então, faça as três etapas de uma única vez e permita que testemos usando o nosso próprio front. Perceba que os prompts que eu envio são prompts super básicos, prompts mais direto ao ponto. Claro, quanto mais eu explicar, melhor. Vai ser melhor o resultado. Por isso que é muito importante as aulas de Prompt Engineering, que a gente tem dentro de A20X. No entanto, para essa aula, não tem problema eu ficar mandando esse tipo de prompt, dado que ele é funcional. Perceba, em breve a gente vai estar vendo aí a nossa aplicação em funcionamento. Claro, ela não vai estar visualmente da forma que a gente quer que ela esteja. Tem muita coisa que pode ser melhorada. Porém, ainda assim, eu estou fazendo um protótipo, um MVP, um protótipo funcional de uma aplicação de agendamento. Sabe? Assim, é algo que é sensacional, cara. E isso daí em questão de minutos. Imagine se eu dedicasse meu tempo para fazer isso daqui durante horas.
eu tenho certeza absoluta que o resultado final seria o mais próximo do produto premium possível. Algo, inclusive, que pode ser comercializado, né? Hoje em dia é muito difícil você trabalhar em uma empresa onde essa empresa não vai te incentivar a utilizar a inteligência artificial. Há um tempo atrás era mal visto essa questão da inteligência artificial. Porém, naturalmente, as máquinas, as inteligências artificiais, elas evoluíram a ponto que hoje, como eu tinha dito no início do vídeo, ela constrói código tão bem ou melhor que seres humanos. E, obviamente, infinitamente mais rápido. Tu vê, eu tô falando aqui há, sei lá, 1 minuto e ele tá mexendo em uma cacetada de arquivo de uma vez só. E perceba, eu não mexi em nada. A única coisa que eu pedi foi uma coisa que eu nem deveria colocar no vídeo, mas foi que eu percebi que ele não colocou a annotation map lá no esquema e eu pedi para ele renomear as tabelas corretamente, para seguir o padrão correto. E aí, cara, você vê que hoje você aprender a dominar uma ferramenta como o Cloud Code ou qualquer outro, o Codex, enfim, como isso pode te ajudar na sua vida. No final das contas, a gente está aqui para resolver problemas. Então, olha só, ele fez a etapa 2 fechada. Eu vou rodar aqui o back e o front. E ele já fez aqui um roteiro para a gente testar. Olha aí. Já de cara eu já vejo que não está exatamente do jeito que eu gostaria que estivesse. Tenho muitas observações a fazer. Como, por exemplo, não temos uma página de login, não temos uma página institucional. É literalmente um protótipo para a gente ver que é funcional, para a gente ver que é possível a gente fazer o cadastro de horários e a gente fazer aí o agendamento como um cliente. E isso é muito positivo. Então vamos estar dando uma olhada aqui. Vou acessar como dono, eu consigo cadastrar um serviço. Então, sei lá, tá sobrancelha. 30 minutos, R$ 15. Olha só, tem um toastzinho, é criado. Mostrado também na hora. Vou excluir. Serviço removido, beleza. Não temos aqui um modal de confirmação, sem problema. Mais uma coisa para a gente anotar. Temos aqui alguns horários que eu pré-configurei. Eu vou colocar aqui ó, no mesmo dia, 26 de maio. Eu vou colocar de meio-dia até 30 minutos. Então, olha aí, 26 de maio até 1 da tarde. Ele já configurou corretamente, ó. 10, 11, 12, 13. Temos aqui um total aí de 1, 2, 3, 4, 8 horários. Então, eu cadastrei 3 aqui agora. E ele tinha feito aí pelo CID alguns horários. A gente consegue estar visualizando nossas reservas, olha só. Nenhuma reserva criada. Eu, como cliente aqui, vou, sei lá, agendar aqui um serviço, um corte. Amanhã de meio-dia e meio. Vou botar meu nome aqui, ó, Vinícius Teste. Então, qualquer coisa aqui foi reservado. Então, reserva aqui, ó. Perfeito. Tranquilo. Naturalmente, o horário que eu agendei de meio-dia e meia, olha só, tá ocupado agora. Então, a gente já tá vendo que é algo que tá próximo do funcional, certo? Agora o nosso papel é melhorar isso. E como é que a gente vai melhorar? Vamos colocar aqui as primeiras observações que a gente já notou. Então, testei. Está de fato funcional. Criação. Opa, criação de. Certo, eu acabei de criar um prompt um pouquinho mais elaborado, explicando quais as mudanças que eu quero ter nesse protótipo, para que a gente consiga passar de protótipo para MVP. Basicamente, o que eu pedi para ele foi a criação de uma camada de autenticação usando o nosso Nest.js mesmo, criação de roles, né? Criamos papéis, então dono, cliente. E aí, clientes podem estar criando suas contas pela página institucional, algo novo também. Então, vai ter aqui nesse barra, né? Assim, no root da página, que vai ser toda uma página institucional com CTA, enfim. Os clientes podem estar criando uma conta e fazendo reservas. Ou também você pode estar fazendo uma reserva sem ser cadastrado na plataforma, né? Como convidado. Basta você passar aí seu número, seu e-mail, seu nome completo. Pedir também para todos os dados serem bem formatados, os inputs serem formatados. Então, se o meu input espera um número, se eu digitar qualquer coisa que não seja um número,
que dê erro. É, pedir também aqui a questão da criação de um dialog para isso aqui não ocorrer, tipo, barba, eu clico aqui e é deletado. Isso aqui não é legal, não faz sentido. É, tem algumas outras observações aqui que eu posso estar citando, mas eu não gosto de fazer tudo de uma vez, eu gosto de fazer tudo incrementalmente, tá? E por fim, eu também pedi para ele estar fazendo aí, se basear em designs de produtos mais consolidados, que tenham um design mais premium em si. É claro que só isso não é suficiente. Obviamente, vai ter um pulo, vai ter um gap desse modelo que temos aqui hoje, né, desse protótipo aqui, para o próximo, assim que ele fizer as alterações, mas ainda assim não é suficiente. Perfeito, ele já interpretou aqui nosso prompt, ele já entendeu que terá que ter uma nova tabela, que será user, ele entendeu que terá uma nova migration, terão alterações aqui no back-end, também o seed, alterações no front, uma polida no visual. É, uma coisa que é legal aqui, ó, ele já assumiu que o perfil de dono só vem do seed, né? Então é como se fosse um usuário pré-cadastrado já criado diretamente no banco. Então vamos estar esperando aqui ele gerar e aí a gente segue aí com a implementação do nosso produto. Enquanto o nosso prompt está sendo processado aqui, eu lembrei de uma coisa muito importante de apresentar para vocês, que são as skills. O skills é uma nova prática que o pessoal está utilizando junto com agentes de inteligência artificial, que basicamente fornecem uma pasta com, vamos dizer, uma receita de bolo, assim, comandos específicos, séries de ações que a IA deve seguir para realizar determinada ação. Não é sempre que é utilizada essas skills, você tem que abertamente dizer que ela deve utilizar, e eu vou estar colocando dentro do nosso projeto justamente para me ajudar aqui com o front-end. Eu não vou estar querendo passar muito tempo pensando no front, então eu tenho certeza que só de utilizar uma skill, ele já vai melhorar bastante aí o processo. Olha só, a gente consegue ver aqui também, ó, nesse site skills.sh, é, skills relacionadas, olha só, skill creator, pptx, pdf, UI UX Pro Max, tem muita coisa muito interessante aqui que a gente pode estar colocando no nosso projeto, que ajuda cada vez mais a gente ter um produto com a cara de mais premium. Mas ainda assim, como eu disse, quanto mais trabalho, quanto mais tempo você dedicar na construção da aplicação, melhor ficará. Então, para adicionar, é tranquilo. O Claudio tá fazendo aqui ainda. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar isso aqui no root do nosso projeto. Basta a gente colocar o nosso comando aqui. Opa, copiei errado, perdão. Deixa eu copiar aqui o comando. Então, fazer a instalação rapidinha. Colocar aqui o Cloud Skills, que é o que a gente está utilizando. Vou colocar também esse UI e UX Pro Max também. Vou instalar no projeto. Sim. E também fazer a mesma coisa com esse daqui. Terminar de instalar isso aqui. Ele acabou de processar aqui o meu prompt anterior. Eu vou já pedir já para ele utilizar essas duas skills no front-end especificamente. Além disso, é importante mencionar, esse vídeo tem muitos cortes porque realmente a IA processa a ideia durante alguns minutos. E não faria sentido eu ficar aqui esperando a IA fazer o que ela tem que fazer, perguntar o que ela tem que perguntar, e aí eu ter que aceitar, para aí sim vocês verem o que foi processado no resultado final. Certo, meus amigos, finalmente a IA finalizou, pelo menos por hora, de fazer algumas alterações que a gente tinha pedido antes. Eu ainda não vi como é que tá, então vamos estar rodando aí nosso front e back pra gente ter essa reação. Eu tinha anotado aqui que ele criou duas contas, uma de dono e outra como cliente, pra gente acessar diferentes visualizações. Então, bora acessar. Então, olha aí. A gente já consegue ver de cara que ele já melhorou bastante a UI do nosso produto. Claro, ainda faltam umas imagens, ainda faltam umas coisinhas ou outras, mas comparado com aquele protótipo inicial, tá bem melhor mesmo. Ainda assim, tá bem pobre, carente de personalidade.
Mas ainda assim a gente consegue ver que já temos aqui uma página institucional, barbearia do Vini, marque seu horário em segundos, quer a sua conta. Aqui, ó, como se fosse uma fala de um cliente, como que funciona, quais são os serviços, o valor dos serviços, barba, corte, um footer. Vamos ver nosso login aí. Olha aí o login. O login eu gostei, genuinamente achei interessante. Muito legal. Tá fazendo login como o dono, né? Bora ver o que é que ele mudou lá na parte autenticada, visualização de dono. Olha aí, a gente já tem aqui uma sidebarzinha com o dashboard aqui, né? A parte do painel em si tá meio bugado ainda, dá pra ver que tá meio não, tá bem bugado. Não tem nenhuma reservativa. A gente consegue voltar aqui à página inicial. Painel do dono, a gente pode estar cadastrando serviços, horários. Pô, aqui em si não mudou muita coisa. Mudou mais aqui essa sidebar, mas já melhorou bastante. Melhorou bastante mesmo. E eu ainda vou melhorar um pouco mais. Vou citar essas inconsistências, vou falar para a plataforma em geral ela ser responsiva. E aí a gente segue com isso. Então já vamos falar aqui, ó. Então, beleza, eu criei aqui mais um prompt, esse prompt para a gente corrigir alguns erros visuais, como por exemplo a sidebar que ela não está fixed, dar uma melhorada aqui nesse cadastro de horários, de serviços também, deixar algo mais fluido. Também, adicionalmente, eu pedi para ele pedir para mim, gerar para mim imagens onde ele possa estar utilizando aí aqui na plataforma, aqui na parte institucional, também aqui na parte autenticada também, para a gente deixar o mais próximo de um produto, uma cara de um produto possível, certo? Beleza, após um tempo o Cloud Code finalizou mais uma sessão de prompts que eu colei para ele. Dessa vez eu já peguei um spoilerzinho, principalmente porque à medida que ele ia me mandando os prompts para eu colar no GPT e do GPT eu baixar a imagem, eu queria ir vendo como estava ficando a plataforma. E ficou um resultado até que satisfatório, devo dizer que me surpreendeu um pouco. Vamos estar mostrando aqui o resultado para vocês. Houve também um rebranding aí da nossa barbearia. Vamos aí a barbearia Lâmina. Olha aí que legal. Tem uma landing page até que agradável, né? Realmente poderia ser de fato um produto de alguma barbearia aí brasileira, né? Lembrando que eu não toquei em nenhuma linha de código para fazer isso. Então a gente tem toda essa questão aí do back-end, tudo, o front, onde eu não toquei em nenhuma linha de código sequer, né? Consigo me autenticar, entrar como dono, posso estar criando um serviço aqui, eu colocar sobrancelha 30 minutos, colocar o preço de R$ 15, o serviço é criado, posso estar criando aqui horários, melhorou bastante a forma de visualizar os horários, então aqui ó, terça-feira eu tenho 3 horários disponíveis, das 9 às 11, vou colocar aqui a data, por exemplo, 26, 27, vou botar dia 28, então trabalho simplesmente o dia todo, não, o dia todo não, tá até 1 da tarde mesmo, e ele gera os horários. Tá, assim, bem interessante. Aqui a gente não tem nenhuma reserva. Vou entrar na guia anônima aqui pra gente entrar como o cliente, pra gente ver como é que fica a visualização dos administradores, né, dos donos da barbearia. Então, tô aqui com a conta do João. Posso fazer uma reserva. Posso estar visualizando as minhas reservas, eu não tenho, então vou clicar aqui para agendar. Vou marcar que eu quero fazer aqui uma sobrancelha, por exemplo. Não, vou começar isso não. Tá? Corte mesmo. Dia... Essa quarta-feira aqui às 10 horas. Olha aí. Os dados do cliente, legal. Marcar também aqui uma barba e a sobrancelha. Legal que a gente vê que os horários eles ficam válidos na hora, eles somem. Então, outros clientes não podem agendar no mesmo horário, tendo em vista que ele sumiu. Eu não sei como é que ficou a questão da concorrência, se dois usuários ao mesmo tempo
clicarem para agendar no mesmo horário. Qual deles será levado em consideração? Como eu não fui tão a fundo nisso, acho que essa questão aí de concorrência não foi levada em consideração. Mas ainda assim a gente consegue ver, vamos ver aqui a nossa reserva, olha só. 11 da manhã eu tenho sobrancelha, 9 eu tenho barba, às 10 eu tenho o corte. Posso cancelar. Se eu cancelar, o horário deve voltar a ficar disponível para outros clientes. Enfim, nós temos aqui um produto funcional, simples, onde não toquei em sequer nenhuma linha de código, e isso aí em poucas horas de desenvolvimento, né? Nem desenvolvimento foi, né? É mais uma sessão de trocas de ideia aí com a inteligência artificial. E é isso, eu fiquei bastante satisfeito com o resultado. Com certeza, se você fizer parte do IA20X, você vai aprender a fazer coisas muito mais profundas do que isso. Isso daqui foi somente uma brincadeira. É basicamente um simples CRUD aí, né? Criação de usuários, gerenciamento de horários. São pouquíssimas relacionamentos de tabelas, e, enfim, é algo super simples. Eu tenho certeza que se você assinar o nosso curso, você vai ter acesso a conteúdos muito mais aprofundados, muito mais profissionais, que podem estar ajudando você aí a conseguir seus objetivos. Seja você começar a empreender, seja você começar a entrar num estágio, ou entrar no mercado de trabalho, ou até mesmo criar algum produto para seu empreendimento. Então é isso. Agradeço a todos pela atenção.